Agora, como procurar ajuda? Qual é o primeiro passo que a mulher tem que tomar para poder denunciar o agressor? Se existe algum órgão público que fornece advogado gratuito para aquelas que não têm condições, como que funciona? Olha, em São Paulo nós temos a Defensoria Pública, né? E os defensores públicos vão atuar, né? Ali cuidando de toda essa situação. E também as delegacias, né? Na verdade, quando a gente pensa em Lei Maria da Penha, existe toda uma situação multidisciplinar. Então, existem assistentes sociais, os psicólogos, uma equipe multidisciplinar para dar essa atenção a alguém que realmente está muito fragilizada em diversos aspectos da sua vida. Por muitas vezes, essa pessoa não consegue nem trabalhar. Ela não consegue mais, né, levar adiante os atos que são corriqueiros do dia a dia. Então, a necessidade efetiva da existência de toda essa equipe multidisciplinar. Mas eu acho que vale a pena também, né, apontar que existe, né, alguns mecanismos que são mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Na questão dos conflitos interpessoais, a gente pode até estar pensando numa mediação, num mediador para cuidar dessa situação, mas não quando a violência já prosseguiu para a violência física, a violência sexual. Eu acredito que a mediação caiba, né, num primeiro momento em que houve ali, né, essa ofensa moral. E quando há essa ofensa moral e ainda existe, né, na mulher aquele desejo de permanecer naquele casamento, de permanecer naquela relação, aí sim a mediação poderia ajudar, né? A própria Ordem dos Advogados do Brasil estimula essas práticas, né, de resolução extrajudiciais dos conflitos. E é um dos pedidos, né, da Ordem dos Advogados do Brasil que se cuide de mediação e outras, né, formas de resolução de conflito extrajudicial. Mas a mediação traz as partes envolvidas no conflito para cuidar daquela questão. Então, quando a gente está falando, né, de um primeiro momento ali, dessa violência, que é a violência moral, que dói da mesma forma, hein? Mas ou que, até mais. Ou né? até mais. Mas que ainda está, né, ali bastante pequena. Está recente, está pequena. Não cresceu. Isso não cresceu. A gente poderia estar pensando, né, num mediador para poder cuidar dessa situação. E essa resolução desse conflito interpessoal, né, na violência familiar, né, para que não se chegue, né, a situações mais extremadas. Porque, às vezes, né, alguém que vem de fora e conversa e que tem toda uma experiência ali diferenciada, pode, sim, transformar aquele agressor. Por que não? Claro. Né? Eu acredito nas pessoas, né? E acredito que, efetivamente, esse primeiro passo, né, se devia à mediação, se devia, né, à própria atuação dos psicólogos. Os psicólogos têm papel importantíssimo nessas questões. E ainda a gente não pode deixar de lado, né, da própria questão da religião. Quantas vezes a gente não vê, né, padres, pastores, cuidando dessas situações e dando um resgate, né, na convivência para que ela, né, tenha dignidade. Então, eu acho que existe aí uma série de mecanismos possíveis quando essa violência não avançou. Então, existe a comissão de mediação, mas também existe a da Comissão Mulher Advogada, né? Tem a Ordem dos Advogados do Brasil, ela trabalha por meio de várias comissões, né? E cada uma dessas comissões, né, tem ali os seus respectivos diretores e nessas diretorias existem os apontamentos ali para se cuidar das temáticas principais. Então, a comissão da mulher, né? Existe uma comissão, inclusive uma comissão de violência contra a mulher, né? Eu acho que é bacana também a gente falar das próprias associações de bairro que podem estar cuidando dessa temática também, né? E podem, num sentido coletivo, denunciar essas questões. Eu queria que a senhora desse uma geral o que acontece. Então, a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência vai virar um processo, que tipo de atitudes
processuais ela pode tomar junto no âmbito familiar? Esse boletim ele vai virar um processo criminal? Como que funciona? Uhum. Ela vai ter que ficar de frente a frente com o agressor? Como que é? O que acontecia antes, hoje ficou bastante diferenciado. Então, aquela situação, né, que algumas vezes a mulher até tinha que levar a intimação para o próprio agressor, né, ela recebia a intimação na casa, né, e falava, está aqui, aí ela apanhava mais uma vez e ia lá e retirava, né, a queixa ou a sua representação, sendo mais técnica aqui, tá? Hoje em dia, em razão da Lei Maria da Penha, isso não acontece. Então, conforme nós explicamos aqui no início, né, da nossa conversa, essa atuação violenta não é mais considerado, né, um crime leve, que possa ser tratado pelos juizados especiais, né, ali criminais, e que possa ser punido com cesta básica, por exemplo, ou uma simples pena de multa. Isso sempre deverá vir cumulado. Existe até um artigo que impede isso na própria lei. Se vier multa, é cumulado com outra punição. Então, essa mulher, se ela leva essa notícia de existência desse crime, violência, né, ali em todos os aspectos que a gente já enunciou, ela vai levar isso para a autoridade policial, e a autoridade policial tem 48 horas para dar prosseguimento. E ela não tem mais como desistir quando chega em casa, porque não vai ser mais ela que vai levar isso para o marido. A autoridade policial, quando avisar o juiz e o Ministério Público, ali já vai ser, né, avaliado quais medidas protetivas deverão ser tomadas. E algumas vezes, quando a violência ela é muito gravosa, porque a gente não tem contato com essa realidade diariamente, mas tem mulheres que sofrem violências gravíssimas, né? Chegando ao ponto de estarem numa cadeira de rodas, né? Como quem deu origem aqui à Lei Maria da Penha, né? Então, essas medidas são tomadas, e são tomadas para que a mulher, né, se fortaleça. Então, ela pode, inclusive, ser retirada, ser levada para um abrigo. E a ação prossegue. Ali vai haver a denúncia, né, que é a peça inicial dessa ação criminal, e todas as questões elas vão prosseguir, tá? E se ela quiser desistir, ela vai ter que fazer isso perante a autoridade judiciária e também deverá ser ouvido o Ministério Público. Então, não tem muito mais como ela voltar atrás, porque as medidas não têm que ser tomadas por ela que está fragilizada. Quem é que vai tomar toda essa atitude? É a autoridade policial que deflagra, né, esse processo ali na fase de investigação, e depois a autoridade judicial e Ministério Público. Então, ela pode ser retirada nesse caso de violências graves? Pode, ela vai sair ali, ela, seus filhos, porque se o agressor começar a deslocar as violências, né, para os filhos, com certeza ela volta e vai dar um jeito ali de desistir disso perante a autoridade judicial, né, e também o Ministério Público. Então, o que acontece? Ela é retirada para que se tome as medidas necessárias ali com o agressor, e aí sim ela volta para sua casa. Se protege, inclusive, o seu patrimônio, se protege no sentido de se preservar o trabalho dessa mulher. Se precisar que ela tenha uma licença ali por 6 meses para ela poder, né, sair dessa ambiência de violência, isso é previsto na legislação. Então, existem vários mecanismos protetivos da mulher e que são realmente estímulos para que ela não fique, né, não permaneça sofrendo esse tipo de violência. Professora, no seguinte caso, a mulher ela fez a denúncia, o processo está correndo e nesse meio tempo ela continua sofrendo ameaças. Como que ela pode agir? Ela tem que avisar no processo e aí as medidas protetivas elas devem vir, tá? Na verdade, ela tem que entender, né, que não é ela que vai tomar esse tipo de medida curativa. Quem vai tomar medidas curativas, né, é a autoridade judicial que vai ali designar essa proteção. Ok, professora, muito obrigada pela nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de trazer essa informação ao público. Se você deseja rever alguma matéria ou entrevista do nosso programa, acesse o YouTube e pesquise por Tela Universitária.
O nosso programa chegou ao fim, mas você pode participar da próxima edição. Mande seu e-mail para telauniversitaria@uscs.edu.br. Até lá!